Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar sobre todas as respostas que o mundo dá. Será que elas servem para a gente? Eu não sei, mas vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Parolim. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é fundamental para o nosso canal e para a nossa jornada aqui, que é um tema que trata de todas as vidas que já são apresentadas prontas, de bandeja pelo mundo, para que a gente possa escolher uma delas e seguir a nossa própria vida. Como assim? Se nós pararmos para olhar, seja direto ou indiretamente, a gente está sendo constantemente influenciado, seja pelas mídias sociais, seja pelo conteúdo que a gente consome, seja pelo nosso círculo de relacionamento mais próximo, mas a verdade é que a todo momento, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o mundo oferece uma bandeja repleta de respostas sobre que vida a gente deveria viver, qual roupa a gente deveria vestir, o que a gente deveria consumir e assim por diante. A questão é que se a gente está tentando buscar uma vida que tenha mais a ver com a gente, uma vida que seja uma vida realmente melhor, que seja uma vida que seja a nossa cara, a gente precisa olhar com atenção essas influências. Com as redes sociais, essas influências ficaram ainda mais potentes, porque a qualquer momento você pode pegar o seu celular e olhar ali no seu feed várias pessoas vivendo uma vida perfeita, como se uma vida perfeita existisse. E aí, eu não sei vocês, mas eu já me peguei olhando para essa tela do celular e pensando, o que eu estou fazendo de errado? Porque a minha vida, a vida que eu estou vivendo aqui, não tem nada a ver com essa vida que está aqui na tela. O que será que eu estou fazendo de errado na minha vida? O que eu preciso fazer para a minha vida estar mais parecida com essa vida perfeita que está aqui na minha mão? É claro que existem pessoas mais próximas, até mesmo familiares, e se a gente deu sorte de nascer num lar amoroso, os nossos pais, que exercem e querem exercer uma influência positiva para que evite o nosso sofrimento, para que a gente possa ter uma vida mais realizada, para que a gente não cometa os mesmos erros que às vezes essas pessoas cometeram. Quanto a isso, não tem nada de errado. O que a gente está falando aqui é um outro lado. São todas as respostas que são oferecidas genericamente pelo mundo e que muitas vezes a gente olha para aquilo e acha que aquilo ali tem o nosso nome escrito. É muito diferente de quando uma pessoa te conhece, de quando uma pessoa tem um sentimento amoroso por você, de quando uma pessoa se preocupa com você e chega para você e fala assim, Marcelo, eu acho que com relação a coisa X, Y, Z, você precisa mudar. O problema é que essa facilidade de termos o celular a qualquer momento ou nos nossos computadores, isso traz uma ideia de proximidade que é falsa. Essa ideia de que por ser fácil e acessível e estar ali a todo momento, a gente acaba confundindo essa facilidade de acesso a todas essas respostas, a esses feeds com vidas maravilhosas, a essa bandeja de respostas prontas que o mundo está oferecendo a todo momento, com intimidade. Então a gente olha para aquilo e muitas vezes a gente pode se enganar e achar, isso aqui tem a minha cara. Talvez até tenha, mas é muito mais provável que a resposta que está sendo oferecida ali para você não é necessariamente uma resposta que você precisa para construir a vida que você deseja viver. E é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre essa ideia de proximidade e intimidade. Essa ideia de que as respostas elas são próximas a gente, mas não necessariamente elas são íntimas, elas se conectam com as coisas mais profundas dentro da gente. Especialmente essas respostas que estão 24 horas por dia sendo oferecidas para nós. E como a gente é constantemente inundado por estímulos externos, é muito natural que a gente tente responder às nossas questões internas olhando para fora. Esse costuma ser o movimento de quem está buscando uma resposta. Eu sinto internamente,
Eu sei que existe alguma coisa aqui, ou que quer se expressar, ou um desconforto que quer ser resolvido, ou um buraco que precisa ser preenchido. E o que eu faço? Eu olho para fora. Eu me acostumo a olhar para essa bandeja de respostas e vou ali escolher qual a resposta vai se encaixar ou vai se encaixar mais ou menos, ainda que eu tenha que fazer uma força para encaixá-la, para responder o buraco, a pergunta, a questão, o vazio que está dentro de mim. E com isso, eu acabo construindo um padrão de, a todo momento em que eu sinto uma inquietação interna, eu procuro no mundo, fora, a resposta para solucionar esse desconforto que está dentro de mim. E é sobre isso que se trata o vídeo de hoje. E sem muita reflexão, você pode acabar pulando de resposta em resposta e construindo uma vida sua, mas que na verdade é uma construção de retalhos, de coisas que pareceram ou foram oferecidas para você como o melhor caminho para você seguir. E essas respostas são caminhos, lugares, vivências, experiências vividas por outras pessoas que às vezes foi até uma experiência, uma vivência de sucesso para aquela pessoa. E é natural que a gente pense que, se foi bom para ele, vai ser bom para mim. Mas muitas vezes o que pode ser um passo à frente para outra pessoa, se esse passo leva a um caminho que não está conectado a você, esse passo à frente vai ser para você um passo em falso. Se a gente não olhar muito atentamente para esses caminhos, para essas respostas, para essas vivências, essas experiências que foram boas para outras pessoas e que a gente quer reproduzir na nossa vida, olhar para isso e pensar, será que isso é realmente bom para mim? Será que é realmente isso que eu quero viver? Existe uma grande possibilidade de você estar caminhando num caminho que vai te levar para um lugar que não é o lugar que você gostaria de estar. E às vezes, e eu digo por experiência própria, é muito desconfortável chegar num lugar tão desconfortável quanto o lugar que você partiu. Então, talvez, antes da gente começar a caminhar e escolher um caminho, escolher uma dessas respostas prontas, talvez exista uma outra forma para que a gente possa valorizar mais a inquietação interna e valorizar um pouco menos o que é oferecido no externo. É claro que se nesse momento a gente está num lugar que não está conectado com o que a gente quer ser no mundo, com o que a gente quer experimentar, com o que a gente quer viver, com a vida que a gente quer viver e realizar no mundo, não tem problema nenhum. Só da gente ter essa conclusão já é um ótimo caminho, porque a partir de agora a gente pode se redirecionar para um outro lugar. E dessa vez, esse redirecionamento a gente vai fazer diferente. A gente vai dar mais valor para o que existe no nosso espaço interno e menos valor para o que existe no espaço externo, nessa bandeja de opções, de respostas prontas que o mundo dá para a gente. A primeira dificuldade para fazer isso é perceber que o ser humano tem uma vontade muito grande de pertencer. E não tem nenhum problema nisso. A questão é quando esse desejo de pertencer passa a ser maior do que o desejo de ser quem ele é, de viver a vida que só ele pode viver. Quando isso acontece, a consequência é clara. Você pode até pertencer a determinado grupo, a fazer determinada coisa que aquele grupo vai olhar para você e te ver como uma pessoa valorosa, às vezes como uma pessoa de sucesso, mas não necessariamente esse sucesso, esse valor ou essa aprovação vai preencher o vazio ou vai dar a resposta naquilo que está dentro de você. E aí a gente vai continuar vivendo externamente uma vida que pode parecer de sucesso, que é instagramável, que vai parecer linda nos feeds da rede social,
mas que internamente, quando você estiver tirando aquela foto, se você tiver um momentozinho de reflexão, de parar para sentir, você vai saber que aquilo não era muito bem o que você queria estar vivendo. E é esse sentimento que a gente quer evitar. Na verdade, esse sentimento é uma bússola. É uma bússola que vai nos guiar para uma vida melhor. Como a gente passou a vida muito tempo habituado a viver uma vida olhando essas respostas, escolhendo nessa bandeja ou nessas influências qual vida a gente queria viver, qual resposta para aquele momento a gente queria ter, e a gente foi pulando de um galho para o outro, é natural que nesse momento em que a gente quer viver uma vida mais autêntica, uma vida mais nossa, é natural que a gente procure um mapa. É natural que a gente procure como fazer um tutorial, como eu faço para viver essa vida que é só minha, como eu faço para viver essa vida que tem a minha cara, como é que eu faço, quais são os 5 passos, quais são as 10 etapas que vai me levar para essa vida. É natural que a gente queira um mapa, afinal, durante toda a nossa vida, a gente foi educado a seguir etapas, a caminhar por mapas para chegar em algum lugar. Só que, pelo menos na minha visão, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito agradável. Se a gente quer viver uma vida que seja só nossa, uma vida que seja a nossa cara, uma vida que preencha essa parte interna da gente que está se sentindo vazia, que está se sentindo desconfortável, se essa vida tem a nossa cara, só tem uma pessoa no mundo que poderia fazer esse mapa. E é você. Ou seja, não existe mapa para um caminho autêntico. Porque no final das contas, a vida que você está querendo viver, a vida que você está buscando, ela só pode ser vivida por você. Não existe nenhum ser humano que esteja aqui nesse planeta Terra que possa te dizer qual que é a melhor vida para você viver. Não se engane. Então, meu amigo ou minha amiga, você vai ter que construir esse próprio mapa. Tá, Marcelo, você está me dizendo que não tem mapa para a vida que eu quero viver. Olhar para fora não vai resolver muita coisa, eu posso inclusive me enganar. Então, como é que eu faço? Vamos pensar junto? Eu tenho a impressão que o primeiro caminho para a gente construir essa vida é olhar para dentro, antes de olhar para fora. A gente costuma ficar muito desconfortável quando a gente não sabe alguma coisa. Tanto é que talvez você até clicou nesse vídeo tentando responder alguma pergunta sua ou tentando resolver algum desconforto seu. Sempre que a gente está nesse espaço de não saber as coisas, a gente costuma querer sair o mais rápido possível dele. E aí, o que a gente costumava fazer era olhar para essas influências e essas respostas e traçar os nossos próximos passos de acordo com alguma coisa que a gente enxergava fora da gente. Só que a gente já percebeu que se a gente for ficar seguindo essas respostas prontas, provavelmente a gente vai caminhar para construir uma vida que pode inclusive ser de passo em falso em passo em falso. E o que a gente está tentando buscar aqui é justamente viver uma vida diferente dessa. Uma vida que possa nos preencher, uma vida que possa ser a nossa cara, uma vida que seja autêntica realmente. E para isso, a gente precisa se comportar um pouquinho diferente. O convite de hoje é para a gente tentar pensar diferente. Ao invés de, com essa inquietação interna, eu olho para o mundo lá fora e escolho uma resposta, um caminho, uma experiência, um bem material, qualquer coisa que seja para preencher o que está dentro de mim, eu vou, antes de tudo, olhar para dentro. Olhar para dentro e me perguntar: como que a minha vida poderia ser mais a minha cara? O que eu posso fazer no mundo que vai satisfazer esse espaço interno que está inquieto, que está se sentindo vazio? Que tipo de coisa que lá dentro de mim me desperta algum tipo de brilho? E é difícil fazer isso,
porque a gente está tão acostumado a receber estímulo externo e escolher desses estímulos externos que a gente desaprende uma das coisas mais básicas, que é querer. Não é esse querer superficial de eu quero um iPhone, eu quero um iPad, mas um querer mais profundo, um querer de saber realmente o que você quer, de saber realmente o que você quer realizar na vida, de saber realmente quem você quer ser na vida. Saber querer isso é uma habilidade, e é uma habilidade que precisa ser cultivada. Para cultivar essa habilidade, eu penso que um dos caminhos, talvez apenas como uma sugestão, seja a gente cultivar a pergunta dentro da gente. As perguntas, elas são muito mais ricas que as respostas. Isso porque uma pergunta, antes de ser respondida, ela permite um espaço criativo infinito, porque geralmente é possível responder a mesma pergunta de várias formas diferentes, ainda que sejam formas diferentes sutis. Se eu cultivo esse espaço de pergunta dentro de mim, eu crio a possibilidade de trazer algo de dentro de mim para fora, para realizar no mundo. Se, no entanto, no primeiro desconforto, na primeira insatisfação, eu olho para alguma coisa fora no mundo e aceito aquilo como uma resposta, eu mato essa pergunta dentro de mim antes que dê tempo dela dar os frutos adequados. E essa pergunta, com um tempo de maturação, com um tempo de reflexão, com um tempo que eu vou ter que tolerar essa coisa de não saber, existe a possibilidade dessa pergunta trazer algo de dentro de mim para ser realizado no mundo, trazer algo de dentro de mim para que eu possa fazer no mundo. E talvez, dessa forma, a gente se aproxime mais da vida que seja realmente a nossa cara. Porque, afinal das contas, eu estou trazendo uma coisa que é profunda dentro de mim para fazer no mundo. E não simplesmente eu estou olhando uma coisa no mundo e procurando para fazer igual. E é aí que está a diferença. Ao invés, então, de que com essa inquietação, de que com essa noção de que eu poderia estar vivendo uma vida melhor, eu sair procurando uma resposta, o que eu preciso, antes de tudo, é de uma pergunta. E quando eu estou dizendo que a gente precisa de uma pergunta, eu não estou dizendo necessariamente que a gente precisa de uma pergunta que seja literal, como, por exemplo, pode até ser: como eu posso viver uma vida que seja mais a minha cara? Ou qual o melhor caminho para eu seguir agora? Ou como eu posso viver uma vida melhor? Pode até ser, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa cultivar um espaço dentro da gente que seja um espaço de eu não sei muito bem qual o próximo caminho. Eu não tenho certeza qual o próximo passo que eu preciso dar. Eu não sei agora o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu vou cultivar esse espaço dentro de mim para que a resposta possa nascer de dentro desse espaço. E não eu vou preencher esse espaço vazio, preencher essa sensação que é desconfortável de não saber com alguma coisa que eu estou olhando aí fora no mundo. Então, antes de uma resposta, a gente precisa cultivar uma pergunta. É claro que o que a gente está querendo dizer aqui não é que a gente vai caminhar a vida inteira caminhando com uma pergunta dentro da gente, sem saber qual é a resposta, com esse desconforto interno, com essa abertura de sem saber qual é o próximo passo, qual o próximo caminho eu vou seguir. Não. O que a gente está querendo dizer é que se a gente está querendo viver uma vida que seja realmente a nossa cara, uma vida que seja melhor, talvez a gente possa se dar ao luxo de se abrir um pouco mais para as nossas próprias inquietações, de abrir um espaço de não saber dentro da gente, para que, a partir desse espaço, ou até mesmo de uma pergunta, possa surgir uma resposta daquilo que a gente quer fazer no mundo, daquilo que a gente quer ser no mundo. E a partir daí, quando surgir essa resposta, ela vai surgir de um lugar diferente. Ela não vai ser escolhida de uma bandeja de respostas prontas, oferecidas, de vidas padrões do mundo. Não. Ela vai surgir de dentro de você. E aí você vai ter certeza de que o próximo passo
vai ser um próximo passo para uma vida realmente sua, um próximo passo de experimentação de um novo caminho seu. Se a gente for parar para pensar, a pergunta é a mãe da resposta. A resposta nasce a partir da pergunta. Então, quanto melhor for a pergunta, quanto melhor for a nossa abertura para essa pergunta, muito provavelmente melhor vai ser a resposta que a gente vai encontrar. Esse vídeo era só mais uma resposta que você estava procurando, ou ele pode ser o início de uma pergunta que você estava precisando se fazer? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí, se inscreve e vem comigo nessa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho.